Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade na filosofia do Platão, a apostila 2, em especial o mito da caverna. Antes disso, nós fazemos uma breve retomada daquilo que nós vimos na aula anterior, que está relacionada à teoria das ideias do Platão, que é quando ele vai descrever a possibilidade de existirem dois mundos. Um mundo sensível e um mundo inteligível. O mundo sensível, aquele que nós percebemos por intermédio dos sentidos, que para o Platão ele é um mundo imperfeito, um mundo no qual as coisas são mutáveis, que conduzem ao erro, que para ele são uma cópia ou uma sombra do mundo inteligível. E o mundo inteligível é onde as coisas como elas realmente são residem, onde a verdade reside, onde as coisas em essência residem, as coisas imutáveis. Pois bem, esse é o processo de construção do conhecimento do Platão. E como eu disse para vocês na semana passada, quanto mais próximo dos sentidos para o Platão, mais distante da verdade o indivíduo vai estar. E hoje nós vamos trabalhar o mito da caverna. O mito da caverna é uma passagem que está no livro do Platão chamado A República. Está no livro 7. E nessa passagem nós vamos ter o diálogo entre Sócrates e Glauco. Sempre lembrando que boa parte das obras de Platão se tratam de diálogos socráticos, né? Sócrates acaba sendo o personagem principal daqueles diálogos. E como nós vimos na filosofia socrática, o objetivo de Sócrates é fazer com que o indivíduo reconheça a sua ignorância e busque o conhecimento, né? A filosofia socrática, o método socrático, tem por fim conduzir o indivíduo à busca pela verdade. Nesse diálogo, o Sócrates faz a seguinte possibilidade, para o Glauco, de pessoas, homens, que estão numa caverna, presos pelos pés, pelos braços e pelo pescoço, de forma que eles não conseguem olhar para os lados, e eles estão acorrentados, olhando para o fundo da caverna. Eles estão lá desde a sua infância. Atrás desses homens vai haver uma espécie de uma mureta, e atrás dessa mureta uma fogueira. Consequentemente, atrás da fogueira nós vamos ter a entrada da caverna, no qual pessoas vivem lá. Pessoas passam muitas vezes carregando objetos. Só que esses homens que estão na caverna, eles estão lá desde a infância, e a única coisa que eles veem são as sombras que vão ser refletidas no fundo da caverna. Sombras de pessoas carregando objetos, vozes dessas pessoas que estão fora da caverna. O que o Sócrates vai querer dizer com isso? Que para aquelas pessoas que estão dentro da caverna, as sombras, elas representam a realidade. As sombras são a coisa em si. Agora sempre vale o seguinte questionamento. As sombras, elas são reais? Sim, elas são reais. As sombras são a realidade? Não, as sombras não são a realidade. Por quê? Porque para ter a sombra é necessário um objeto. Aqui, a sombra da minha mão, ela só existe por causa da minha mão. Então, aqueles indivíduos que estavam dentro da caverna, eles se deixavam levar pelo quê? Pelaquilo que eles viam. E o que eles viam somente? As sombras das coisas. Então, para eles, as sombras eram reais. Os sons que eles ouviam eram remetidos às sombras. Pois bem, o Platão ele vai desenhar a seguinte possibilidade, é óbvio, que nas palavras de Sócrates, de que um desses indivíduos vai conseguir se libertar e vai sair da caverna. E aí, quando ele sai da caverna, ele vai passar por um processo de aprendizagem, um processo de construção do conhecimento. Por quê? Porque ele estava habituado com a escuridão, porque ele estava habituado com as sombras. Então imaginem o seguinte, alguém que está toda a sua vida habituada pelas sombras e acaba saindo para um ambiente de luz. Então, num primeiro momento, ele vai ter dificuldade de olhar para as coisas. Num primeiro momento, ele vai buscar aquilo que lhe é familiar,
aquilo que lhe dá conforto, que é o quê? As sombras. Ele vai sentir-se mais à vontade quando estiver à noite. Só que, com o tempo, ele vai começar a enxergar as coisas como elas realmente são. Ele vai começar a olhar, por exemplo, numa poça d'água e ver o reflexo das coisas. Até que, num dado momento, ele vai entender que a verdade, a realidade é muito mais amplo do que aquilo que ele e os colegas dele achavam que era a caverna. Ele vai se dar conta que aquilo que eles tinham na caverna era uma parcela muito pequena da realidade. E que a realidade em si é mais ampla e que as sombras que eles julgavam ali dentro da caverna como verdade, nada mais era do que um reflexo da realidade. E ali, o que vai representar o mundo inteligível nesse mito? O Sol. O Sol vai representar a ideia de bem, a ideia de verdade, a ideia essa que está no mundo inteligível e que é responsável por todas as outras coisas que nós vivemos no mundo sensível. Então, o Sol vai representar a verdade. Então, esse indivíduo, ele sensibilizado com o que os colegas dele viviam na caverna, porque é algo muito ruim. Se vocês pegarem no mito da caverna e fazerem a leitura do texto, vocês vão perceber que num dado momento, um indivíduo que sai da caverna e descobre a realidade, vai dizer que é melhor viver fora da caverna sendo servo de um lavrador do que ter aquela vida que eles tinham dentro da caverna. Ele vai querer retornar para a caverna para alertar os seus colegas, para demonstrar para os seus colegas que aquilo que eles vivem não é a verdade. Ele vai querer levar a verdade para os seus colegas. E esse ato que ele vai fazer, de voltar e tentar mostrar para os colegas a verdade, nós podemos associar isso ao filósofo, né? É o filósofo que vai tentar mostrar a verdade para os seus interlocutores. Ao voltar para a caverna e explicar a situação, falar que existe vida fora da caverna, dizer que aquilo que eles vivem na caverna não é a realidade, e sim uma parte ínfima da realidade, num primeiro momento, seus colegas vão zombar dele, não vão acreditar. Só que ele vai continuar a insistir nessa ideia de tentar mostrar a verdade para os seus colegas, os colegas que viviam com ele na caverna. Eles estão tão acomodados com aquela situação que eles não vão querer ouvir o que o seu colega que tenta trazer a verdade para ele quer dizer. E o Sócrates vai colocar que se ele continuar a insistir, os seus colegas ali que estão presos na caverna, se puder, vão até matá-lo. Por quê? Porque eles não querem sair daquela situação. Eles não querem sair daquela realidade no qual eles estão vivendo. Por quê? Porque eles se deixam levar pelos sentidos. E aí, lá no começo dessa nossa aula, eu coloquei para vocês, quanto mais próximo dos sentidos para o Platão, mais distante da verdade o indivíduo vai estar. Por quê? Porque verdade está atrelada ao corpo, ao material, e não à razão. Então, eles se deixam levar pela sua verdade. Eles não usam a sua racionalidade para pensar que pode haver algo fora da caverna. A caverna, as correntes prendiam o seu corpo, mas não prendiam a sua alma, não prendiam a sua razão. Nada impedia que eles refletissem sobre as possibilidades que poderia haver fora da caverna. E quando o colega deles que conseguiu sair da caverna retorna com a novidade, retorna com uma ideia de verdade muito mais ampla do que eles tinham, eles acabam não acreditando. Eles acabam não levando em consideração aquilo. Eles acabam não querendo sair daquela zona de conforto para buscar o conhecimento. E aí entra mais uma vez o método socrático, né? Eles não querem reconhecer a ignorância. E o que eles não querem reconhecer? Que eles ignoravam que aquilo que eles viviam, apesar de ser algo real, não era a realidade. Eles não reconheciam que havia ou poderia haver coisas maiores fora da caverna.
Esse é o grande, a estrutura do mito da caverna, e aí nós podemos fazer a associação com a teoria das ideias. A caverna representa o mundo sensível, o mundo que as pessoas se deixavam levar pelos seus sentidos, um mundo imperfeito, um mundo que conduz ao erro. Em contrapartida, o mundo inteligível é representado pelo sol, pela vida fora da caverna, aonde está a verdade. Vale lembrar que para o Platão, você vai alcançar o mundo inteligível devido a um processo racional, que, em sua grande maioria, só o filósofo vai ser capaz de alcançar. E o mito da caverna remete a várias mensagens. Eu considero como a maior delas é a questão de você não se acomodar a uma situação e buscar sempre o conhecimento. Beleza, pessoal? Na próxima semana nós retomamos aí com o Aristóteles. Até, valeu!